Quando falamos sobre pessoas cheias do Espírito Santo, quase que instintivamente, nossa mente vai direto ao Novo Testamento, ao capítulo de Atos, a descida do Espírito no Pentecostes. Mas, e se eu te dissesse que a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo foi revelada centenas de anos antes de Jesus nascer? Essa afirmação pode parecer ousada, mas está nas Escrituras. E hoje você vai entender por que esse detalhe muda completamente a forma como vemos a ação do Espírito ao longo da história. O Espírito Santo não começou em Atos. Ele é eterno, como o próprio Deus. Ele já estava se movendo, enchendo, capacitando e ungindo no Antigo Testamento, revelando que o plano de Deus nunca foi improvisado, foi sempre intencional, desde o princípio. A primeira vez que a Bíblia fala que alguém foi cheio do Espírito Santo não está nos Evangelhos, nem em Atos, mas no livro de Êxodo. Isso mesmo, o nome desse homem é Bezalel. Deus o chamou para algo grandioso, construir o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus na terra. Mas Deus não o chamou apenas com ordens, ele o capacitou. Eis que chamei por nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e em todo artifício. Êxodo 31, 2, 3. Essa foi a primeira vez em toda a Bíblia que alguém foi descrito como cheio do Espírito de Deus. E não foi um profeta, nem um rei. Foi um artesão. Esse detalhe muda tudo. Porque isso nos mostra que Deus não derrama seu Espírito apenas sobre quem está em púlpitos ou profetizando nas ruas. Ele enche aqueles que trabalham com as mãos, os que criam, os que constroem. O primeiro cheio do Espírito Santo foi um artista. Isso destrói a ideia de que espiritualidade é restrita ao religioso. Deus quer encher também quem constrói com excelência, quem serve nos bastidores, quem se dedica com integridade. O Espírito Santo não está limitado a uma função. Ele se move onde há obediência e propósito. Se você achava que precisava de um título para ser cheio de Deus, Bezalel te prova o contrário. E é aqui que eu te faço um convite. Já compartilha esse vídeo com alguém que se sente pequeno ou invisível no reino de Deus. Comenta aqui, você já conhecia Bezalel? Já tinha percebido que ele foi o primeiro cheio do Espírito Santo? Porque nos próximos blocos vamos mergulhar no porquê Deus o escolheu, como isso se conecta com a missão da igreja hoje e o que isso diz sobre o tipo de pessoas que Deus está levantando em nossos dias. Fica comigo até o fim. Bezalel não era apenas alguém que sabia esculpir ou moldar objetos de ouro. Ele era alguém que tinha zelo pelo detalhe. Isso nos ensina algo profundo. O Espírito de Deus não procura apenas a força do braço ou a fama do nome, mas a disposição de obedecer minuciosamente cada instrução divina. Deus o escolheu para algo que exigia mais que habilidade técnica. Exigia discernimento espiritual, porque o tabernáculo não era só uma tenda bonita, era uma réplica espiritual, um mapa celestial. Cada cortina, cada objeto, cada metro medido carregava um código profético que apontava para o Cristo que viria. E Deus confiou essa responsabilidade a um homem cheio do Espírito, para que não houvesse margem para erro. Isso prova que o Espírito Santo não age apenas em moveres carismáticos, mas também na exatidão de quem quer fazer tudo conforme o céu ordena. E aqui eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu desvalorizado por fazer apenas trabalhos manuais? Quantas vezes achou que seu serviço simples não tinha valor espiritual? A vida de Bezalel responde isso com um grito de honra. Deus vê quem se dispõe a ser excelente, mesmo sem reconhecimento. Porque quem trabalha como se fosse para o Senhor, mesmo quando ninguém aplaude, está sendo observado pelos olhos do Espírito. O mesmo Deus que encheu Bezalel para fazer uma arca com ouro puro, é o Deus que te enche hoje para criar, costurar, cuidar, planejar, organizar, servir.
O Espírito Santo é multiforme. Ele unge não apenas para pregar, mas para edificar. Ele unge quem entrega tudo com o coração quebrantado, seja num altar ou num ateliê. E não para por aqui. A Bíblia diz que Deus também deu a Bezalel a sabedoria para ensinar a outros, Êxodo 35:34. Ou seja, além de executar com excelência, ele tinha a unção para multiplicar excelência. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito Santo não é apenas para consumo pessoal. Quando o Espírito enche alguém, ele transborda. Ele capacita para formar outros. E isso aponta diretamente para o que Jesus fez com os discípulos. Ele os encheu do Espírito, mas também os treinou para ensinar. A verdadeira unção não busca palco, busca propósito. Deus não quer apenas te encher, Ele quer fazer de você uma fonte. Bezalel não apenas construiu, ele ativou outros. E você também pode ativar pessoas ao seu redor, mesmo sem saber. Quando você é cheio, você contagia. Se isso está fazendo sentido para você, curta esse vídeo agora. Isso me mostra que o Espírito está te tocando enquanto você ouve. E nos próximos blocos, vamos fazer uma ponte entre Bezalel, os profetas, e até mesmo com Paulo, para provar que ser cheio do Espírito Santo nunca foi algo limitado ao Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo apenas revela aquilo que o Antigo já sussurrava. Não sai daqui. Ainda vamos te mostrar como essa unção está disponível hoje e como você pode se mover com ela mesmo sem sentir nada. Segue comigo. Você já percebeu que a maioria das pessoas associa a presença do Espírito Santo com um lugar, como se ele só se manifestasse no templo, no culto, em eventos? Mas Bezalel foi cheio do Espírito enquanto trabalhava, enquanto moldava peças, enquanto seguia projetos. Isso quebra o mito da separação entre o sagrado e o secular. No reino de Deus, tudo que é feito com obediência e pureza se torna sagrado. O que fazia de Bezalel um homem cheio do Espírito não era o ambiente, era a obediência. O Espírito Santo não está preso à estrutura do templo. Ele se move onde há fé e entrega. Ele habita onde encontra coração ensinável, onde há desejo de cumprir a vontade de Deus até nos mínimos detalhes. Isso deveria mudar a forma como você trabalha, como estuda, como serve. Porque cada espaço pode ser um altar, cada tarefa pode ser uma adoração. E aqui surge uma revelação poderosa. A unção que repousa sobre alguém não se mede por barulho, mas por transformação. Bezalel foi ungido não para falar, mas para criar. Não para emocionar, mas para construir. E isso revela que há unção também no silêncio, na disciplina, no planejamento. Quando Paulo escreve sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, ele menciona dons visíveis e invisíveis, dons que operam em destaque e outros que operam no bastidor. A atuação de Bezalel aponta para esses dons, que são muitas vezes ignorados, mas que carregam o mesmo Espírito. E talvez você que está assistindo agora tenha dons assim, silenciosos, discretos, mas cheios de peso espiritual. O céu te valoriza mesmo quando a terra não aplaude. A presença do Espírito Santo se move como vento. Jesus mesmo disse, o vento sopra onde quer. João 3:8. O Espírito não pode ser domesticado. Ele pode agir num culto de 1000 pessoas, mas também pode agir enquanto você varre uma casa com o coração em oração. Bezalel nos ensina que a presença do Espírito é compatível com a rotina, com o trabalho, com o ofício. E talvez seja isso que o Espírito Santo está querendo te mostrar hoje. Ele quer te encher agora, nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo com o coração aberto. Ele não está esperando o próximo domingo. Ele está presente agora, aí onde você está, buscando um coração disponível. Comenta aqui. Em que área da sua vida você sente que precisa da unção de Deus? Escreve nos comentários a frase, Espírito Santo, enche cada parte de mim. Porque nos próximos blocos vamos comparar Bezalel com Elias e com Paulo.
homens cheios em contextos diferentes, mas com o mesmo espírito. Vamos conectar essa linha invisível que mostra como o Espírito sempre esteve presente, sempre ativo, sempre trabalhando no invisível. Se você achou que ele só viria em um momento emocional, prepara o coração. Ele está vindo onde você menos espera. Quando pensamos em homens cheios do Espírito Santo, imediatamente lembramos de Elias, um profeta ousado que desafiou reis e profetizou fogo dos céus. Mas o que pouca gente percebe é que Elias operava com a mesma capacitação espiritual que foi vista em Bezalel, mas em uma missão diferente. Elias não construiu objetos de ouro, mas edificou altares. Não moldou metais, mas moldou destinos. O espírito que estava sobre Elias o levava a discernir tempos, confrontar ídolos e abrir caminhos espirituais para o povo. A unção de Elias não era apenas de poder, mas de correção. E isso nos mostra que o mesmo Espírito se manifesta conforme a necessidade da missão. Bezalel construiu para a presença habitar. Elias confrontou para a presença voltar. O que esses homens têm em comum? Obediência, intimidade, coragem, cada um no seu chamado. Mas o Espírito que os enchia era o mesmo. E quando chegamos em Paulo no Novo Testamento, vemos a mesma linha sendo traçada. Paulo foi cheio do Espírito não para construir tendas físicas, mas espirituais. Ele formou igrejas, fundou comunidades de fé, moldou a mentalidade da Igreja de Cristo com cartas inspiradas. Mas repare, ele também foi um artesão espiritual. E o Espírito que operava nele não era novo. Era o mesmo que moveu Bezalel, Elias, Davi, Moisés. A diferença não está no Espírito, está na missão que ele entrega a cada um. Você não precisa esperar o momento certo para ser cheio. Você precisa ser obediente no lugar onde está. Bezalel foi cheio enquanto esculpia. Elias foi cheio enquanto caminhava no deserto. Paulo foi cheio enquanto orava, mesmo preso. Isso te mostra que o Espírito Santo quer te encher agora, no ônibus, na sala, na madrugada. Ele não é limitado por lugar, por tempo ou por título. Ele procura corações alinhados, almas sedentas, gente que diz: Senhor, usa o que eu tenho, porque o vaso não precisa ser perfeito, precisa estar limpo. O Espírito se move onde há espaço. E talvez o maior impedimento não seja a falta de fé, mas o excesso de controle. Deixa ele assumir. Se isso está queimando em você, já envia esse vídeo para 3 pessoas que precisam dessa palavra. Curte agora, porque ainda vamos revelar nos próximos blocos como essa mesma unção que estava sobre Bezalel pode ser ativada em você e como isso tem a ver com os dons que você nem sabe que carrega. Vai fazer sentido. Fica comigo. A seguir, vamos mergulhar no poder do Espírito Criativo, o mesmo que pairava sobre as águas no Gênesis e que hoje quer pairar sobre sua mente. Voltemos ao princípio. Gênesis 1:2 nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali, antes de tudo tomar forma, antes do tempo começar a contar, antes do homem sequer existir. Isso revela algo poderoso. O Espírito Santo é o Criador invisível que prepara a matéria para receber propósito. Ele paira sobre o caos e gera ordem. Ele se move em meio ao vazio e gera vida. É o mesmo Espírito que encheu Bezalel para transformar matéria em morada divina. É esse mesmo Espírito que quer hoje pairar sobre a sua mente, sobre seus pensamentos confusos, sobre os planos que parecem desorganizados, sobre a sua criatividade que está travada por medo e insegurança. A função do Espírito nunca foi apenas como consolador, mas como ativador. Ele ativa dons, desperta ideias, reorganiza sua identidade para te alinhar com os planos de Deus. É por isso que tanta gente sente um peso nas ideias, um cansaço sem explicação, uma secura mental, porque estão tentando viver sem o sopro do Espírito.
Estão tentando criar sem a fonte da criatividade. Estão tentando resolver problemas com a força da carne, enquanto o céu está dizendo: deixa eu pairar sobre você de novo. A criatividade de Bezalel não era natural, era ativada. E muitos de vocês têm dons bloqueados não porque faltam estudo, mas porque faltam presença. A presença do Espírito traz clareza, sensibilidade, intuição celestial. Quando ele se move, você vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, faz o que ninguém acredita que pode ser feito, porque não é você, é o Espírito em você. É por isso que Jesus disse em João 14:26 que o Espírito ensinaria todas as coisas. Ele é o mestre do invisível. Ele é o designer do eterno. Ele forma estratégias, inspira criações, renova pensamentos. O que o Espírito fez com Bezalel, ele quer fazer com você. Despertar um tipo de habilidade que vai além da técnica e entra no sobrenatural. E é aqui que entra o teu chamado. Porque talvez você ache que não tem valor, que não tem uma missão espiritual, mas o seu dom, mesmo que seja criar, consertar, organizar, ensinar, cozinhar, acolher, se for ativado pelo Espírito, se torna ministério. Quando o Espírito se move, ele não separa talento de propósito, ele os une. Comenta aqui agora: Espírito Santo, ativa meus dons. Escreve isso como uma oração pública e já compartilha com alguém que vive dizendo: eu não sou ungido. Esse vídeo vai libertar pessoas do complexo da invisibilidade. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como ser cheio do Espírito Santo hoje, e não apenas no sentido simbólico, mas real. E vamos encerrar com uma oração de ativação. Fica comigo até o final. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento emocional isolado. Não é sentir calafrios, cair no chão ou falar em línguas. Tudo isso pode acontecer e é maravilhoso quando vem. Mas ser cheio do Espírito é viver sob influência contínua. É permitir que ele tenha acesso a todas as áreas do seu ser: mente, emoções, decisões, relacionamentos. Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito. O verbo está no presente contínuo, ou seja, não é uma experiência única, é uma jornada constante. E esse enchimento acontece quando você esvazia o ego, quando silencia a alma, quando abre espaço real para que o Espírito governe sua vida. A pergunta não é: você já foi cheio? A pergunta é: você está se enchendo todos os dias? O processo começa com rendição, a mesma que Bezalel teve quando se dispôs a seguir milimetricamente as ordens divinas. Ele não escolheu como faria, apenas obedeceu, e o Espírito veio. Hoje, o mesmo se aplica. O Espírito Santo não busca perfeição, busca entrega. Quando você começa o dia dizendo: Espírito Santo, me guia até nos detalhes, você já começou a se alinhar. Quando você troca o celular por um tempo de adoração, quando você recusa uma tentação por temor, quando você honra alguém em vez de reagir com orgulho, tudo isso são pequenas portas que você abre e o Espírito entra. O enchimento não é apenas no culto, é no cotidiano. E quando ele encontra lugar, ele transborda. Mas aqui vai um alerta. O mesmo Espírito que enche pode ser entristecido. Efésios 4:30 nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como fazemos isso? Quando endurecemos o coração, quando ignoramos suas advertências, quando preferimos a lógica ao invés da fé, quando tratamos o Espírito como um acessório e não como o centro. Se você deseja ser cheio, precisa ser sensível. Precisa discernir os sussurros, respeitar os tempos, cultivar intimidade. Não há enchimento sem relacionamento. E quanto mais você anda com o Espírito, mais você se torna parecido com Jesus. Porque o Espírito sempre aponta para ele. Já escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, me ensina a andar contigo todos os dias. Esse tipo de oração ativa algo.
Curte esse vídeo agora e se inscreve se ainda não fez isso, porque no próximo bloco vamos fazer juntos uma oração de ativação. Eu creio que muitos vão ser visitados enquanto oramos. Prepara teu espírito. O que te impede hoje de ser cheio do Espírito? Um pecado não confessado, um trauma que fechou teu coração, a frieza de uma rotina sem presença? Não importa qual seja a barreira, o Espírito Santo está te chamando hoje. Ele não está esperando você ficar perfeito, ele está esperando você abrir. E talvez você pense, mas eu nem sei por onde começar. Comece agora como você está, com um coração quebrado, com palavras simples, com lágrimas que talvez ninguém veja. Porque Deus não despreza um coração contrito. Salmo 51:17. A mesma presença que visitou Bezalel, Elias, Paulo, Pedro, pode te visitar agora. O céu está pronto para derramar, se você estiver pronto para receber. Essa geração precisa de gente cheia, não apenas de gente talentosa ou empolgada, mas cheia. Gente que carrega o Espírito até no olhar, na fala, na atitude. Gente que transforma ambientes sem precisar dizer nada. Gente que não se exibe, mas exala. O mundo está cansado de barulho e performance, mas quando alguém cheio do Espírito entra em cena, tudo muda. Assim como Bezalel transformou materiais em morada para Deus, você também pode transformar sua vida, sua casa, seu trabalho, seu quarto, em uma morada para o Espírito. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você carrega. Agora é o momento de ativar. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. Permita que o Espírito Santo venha te encher, não com agitação, mas com paz, com clareza, com propósito, porque Ele está aqui, não pelo que você fez, mas pelo que Ele já decidiu derramar. Essa é a hora da ativação. É a hora de deixar de apenas ouvir sobre o Espírito e começar a viver com Ele. Se isso te tocou, compartilha com alguém agora. Comenta aqui. Hoje eu decidi ser cheio do Espírito Santo. Isso vai selar o que Deus começou em você. E depois dessa oração, te convido a assistir o próximo vídeo. Os dons que você tem e ainda não sabe, o Espírito quer revelar. Vai ser o próximo passo na sua jornada. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela substituição. Muito obrigado porque, através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Ti. Nós não somos dignos, mas fomos feitos dignos pelo sangue do Cordeiro. E é com esse acesso que agora nos achegamos com ousadia para pedir: Espírito Santo, enche cada espaço do nosso ser, remove o orgulho, os bloqueios, a frieza, a dúvida e nos enche com a Tua presença. Espírito Santo, paira sobre a nossa mente como no princípio. Molda nossos pensamentos, redireciona nossas emoções, ativa os dons que estavam adormecidos, desperta os talentos que estavam enterrados, sopra sobre os corações que estavam cansados. Assim como fizeste com Bezalel, nos enche de sabedoria, entendimento e excelência. Que cada decisão, cada gesto, cada criação nossa seja influenciada por Ti. Senhor, nós consagramos a Ti tudo o que temos. Nossos dons, nossa voz, nossas mãos, nossos planos. Que nada seja feito na força da carne, mas no fluir do Teu Espírito. Tira o peso das tentativas frustradas e nos coloca debaixo da unção que gera frutos, transformação e vida. Nós não queremos apenas sentir, queremos carregar a Tua glória. Obrigado por estar aqui. Obrigado por nos lembrar que o mesmo Espírito do Gênesis, de Êxodo, de Atos, está disponível hoje. Nos faz sensíveis, obedientes e fiéis. Que essa presença não seja um momento, mas um estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém.